Palavra de hoje: chaves para a presença manifesta de Deus. Parte final. Como, pastor, que eu posso manifestar a presença? Essa é a pergunta que talvez você esteja fazendo. Eu quero te ajudar a respondê-la. Primeira coisa, se você quer manifestar a presença, primeiro princípio: valorize a presença. Tem gente que não liga a mínima para isso. Acha muito legal o que o pastor está falando. O pastor está pregando uma pregação interessante, muito legal, mas chega amanhã, ele não se importa, ele não liga para a presença. Por que você não liga? Você não tem. Você só tem aquilo que você valoriza. Quando você valoriza, algo acontece. Davi era alguém que valorizava a presença de Deus. A Bíblia fala que ele caiu em pecado com Batseba, você conhece a história. E lá no Salmo 51, você tem o arrependimento dele. E no verso 11, Salmo 51, verso 11, Davi faz um pedido para Deus. Isso aqui Deus falou comigo essa semana passada. O que Davi pediu? Não me repulses da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Alguém vai dizer: pastor, ele orou para Deus não tirar o Espírito. Pois é, porque Davi vivia em qual aliança? A velha. Na nova aliança, você precisa ter medo dele tirar o Espírito? Não, porque ele disse: nunca, jamais te abandonarei. Mas, o que eu quero frisar aqui é: olha como Davi valorizava a presença. Ele disse: não me repulses, não me expulse, não me prive da tua presença. Por que ele orou assim? Ele poderia ter orado: Senhor, não tira os meus bens. Senhor, não tira o meu trono. Senhor, poupa minha família. Ele poderia ter feito qualquer oração assim. Mas de tudo aquilo que Davi achava que era importante, ele escolheu um para pedir para o Senhor. O que ele pediu? Eu quero a tua presença. Não me expulse da tua presença. Como disse Moisés: não me deixe ir se o Senhor não vai comigo. Eu quero a tua presença. Amém? Davi sabia que a presença é que tinha permitido a ele lutar contra o urso, contra o leão. Ele sabia que era a presença que tinha dado vitória para ele sobre Golias e todos os inimigos. Ele sabia que é a presença que tinha dado para ele o trono. Tudo que ele tinha era resultado de Deus ser com ele. Deus era com ele. E porque ele sabia disso, qual é a oração dele? Senhor, fico sem qualquer coisa, mas a tua presença permanece comigo. Aqui está o segredo do homem segundo o coração de Deus. Valoriza a presença. Então quando você sai da sua casa, você vai dizer: pastor, mas peraí, eu tenho que viver o dia a dia como se estivesse no culto? Tem que erguer a mão e ficar louvando e cantando o dia inteiro, andando pelo ônibus, chegando ao trabalho, todo lugar? Não, claro que não, você é gente normal. Deixa isso para os enlouquecidos. E tem muitos, aleluia, deixa eles também, não condena não. Mas isso as pessoas acham estranho, entendeu? Você vai viver sua vida normal, fazer o que você faz normalmente, e ninguém tem que saber com quem que você está falando, mas você vai estar o tempo inteiro cochichando: eu sei que tu estás comigo, Senhor. Estou indo trabalhar agora, Jesus, o Senhor é comigo, tua vida está comigo, tua presença está comigo. Você está o tempo inteiro valorizando, de alguma maneira, falando com o Senhor, valorizando a presença de Deus. Quantos dizem amém? Pastor, mas você deve concordar comigo. Davi tinha pecado, por isso que ele estava perdendo a presença. Eu creio que Deus ouviu a oração dele. Quantos creem também? E isso foi na velha aliança. Na velha aliança, quando você obedecia, Deus era com você. Quando você caía, Deus largava você. Era assim na velha aliança. Mas lá na cruz do Calvário, Cristo pagou a penalidade do seu pecado. E houve um momento em que ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste?
Por que ele clamou assim? Porque na cruz ele foi desamparado por causa do nosso pecado. Ele tinha que sofrer a separação, porque é assim que o homem no pecado vive. Mas ele já sofreu no seu lugar, para que você nunca mais tenha que dizer por que me desamparaste. Porque nunca te deixarei, jamais te abandonarei, nem te desampararei todos os dias da sua vida. Aleluia! Ah, pastor, mas eu creio que para ter presença manifesta tem que ser obediente. Quem é obediente tem presença. Quem não é obediente não tem presença. Preste atenção, olha para cá. Obediência é algo muito importante. Santidade é algo muito importante. Mas santidade e obediência é o fruto da presença. É o resultado da presença. Se o Senhor ficasse com você só na hora que você não peca, quanto tempo ele ficaria em você? Eu não vou fazer nenhum palpite aqui, não quero ser indelicado com você, mas de maneira geral ele ficaria com você só até o próximo pecado. Só esse tempo você pode contar com ele, até o próximo pecado. É assim que muitos crentes vivem. Está me ouvindo? Pastor, então, se não é a minha obediência a base da presença manifesta, o que é? É a obra do Calvário. O preço foi pago. E foi pago para quê? Para o Espírito ser enviado, para a promessa do Pai ser liberada sobre você. É tudo por causa do que Cristo fez. Não tem nada a ver com o que você faz. Valorize a presença. Valorize a presença na sua casa. Valorize a presença do Senhor. Invoque Ele sempre que você puder, em qualquer circunstância que você está passando. Esteja consciente. Essa é a segunda maneira. Segunda coisa importante, além de valorizar, a presença manifesta, ela é resultado da consciência da presença dele em você. Se você não é consciente que carrega o Senhor consigo, você nunca é consciente de presença. Mas quanto mais você é consciente da presença, presta atenção, mais presença manifesta vem na sua vida. O Senhor é com você. E o Senhor não é com você para ficar te acusando, mostrando as suas falhas, mostrando os seus erros. Não, o Senhor é com você para te guiar, para te fortalecer, para te fazer alguém bem-sucedido. Quando o Senhor é com você, essas coisas boas vão acontecer na sua vida. Como diz lá em Isaías 41, ele disse: eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. Quando você está consciente de presença, você não tem medo. O medo vai embora. Porque você tem praticado a presença. Pastor, como é que eu sou consciente da presença? Terceira coisa, orando. Orando. Preste atenção no que eu vou te dizer. É uma coisa puxando a outra. É um círculo virtuoso. Olha o que acontece. Quanto mais você ora, mais consciente da presença. Quanto mais consciente da presença, mais você ora. Mas aí quando você ora, você fica consciente da presença. Uma coisa alimenta a outra. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? A sua oração tem que ser resultado de consciência de presença. O crente que tem consciência de abandono, estou sozinho, o que eu faço? Vou procurar alguém para trazer Deus de volta para mim. O que aconteceu? Parece que Deus não me ouve. Ele tem consciência de presença? Não, ele tem consciência de afastamento, distanciamento. E é tudo de acordo com a sua fé. Eu creio na promessa dele. Quantos creem que ele é fiel? Ele disse: nunca te deixarei. Está me ouvindo? Nunca. Não importa a circunstância. Não importa o que você sente ou não. Não importa se tem calafrio ou não. Não importa. Esteja consciente disso. Ele está comigo. Não temerei mal nenhum. Ele está comigo. O vale é profundo, mas Ele está comigo. Eu sei que eu tropecei, mas Ele está comigo.
o Senhor está comigo continuamente. Quem me poderá fazer o homem? Disse Davi. Davi é alguém que amava muito a presença de Deus. Deixa eu ler com você alguns versículos que ele mesmo coloca. Ele diz assim, Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Onde é que está a alegria, meu querido? Na presença. Não é a música que me alegra. Eu gosto de músicas alegres. Eu gosto dessa coisa de cantar batendo palmo. Gosto mesmo. Mas não é isso que me alegra. Na presença do Senhor tem alegria continuamente. E às vezes, eu vou te contar isso na presença do Espírito Santo, acontece comigo situações que eu mesmo não entendo. Às vezes estou passando por luta, por dificuldade, desapontamento, mas eu sinto lá no fundo uma alegria. E eu fico me acusando às vezes, dizendo, como é que eu posso estar alegre? Eu devia estar chorando. Olha a luta que eu estou passando, mas de alguma maneira, a presença produz uma alegria. Vai produzir em você hoje. Chega de depressão e melancolia. Fique consciente da presença hoje. Valorize a presença hoje. Pastor, aqui na minha casa, o senhor não sabe, tem muita briga, muita gritaria, porque está faltando presença. Onde tem presença não tem palavrão, não tem gritaria, não tem nada disso. Pastor, como é que eu faço? Valorize a presença. Chame por ele. Ore. Ore. Você não tem que orar oração longa. Uma frase curta. E nem tem que fazer como é no culto, em voz alta. Pode ser sussurrando. No Salmo 21, verso 6. Pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo. Como é que Deus encheu de gozo? Com a sua presença. Salmo 27, verso 8. Diz assim, ao meu coração me ocorre. Aconteceu algo. Davi estava no seu dia a dia, fazendo o seu trabalho como rei. Mas de repente no coração dele veio o pensamento, buscai a minha presença. O que Davi faz? É coisa da minha cabeça. Não, isso aí não é hora. O culto é sábado, né? Porque eles adoravam no sábado. Não, o que ele faz? Buscarei, pois, Senhor, o quê? Deus vai negar para você a presença quando é a presença que você está buscando? Senhor, eu não vim atrás de bênçãos. As bênçãos vão vir todas de reboque. O que eu quero é o Senhor e a tua presença. Quando a tua presença vai comigo, todas as coisas vêm logo em seguida. Bondade e misericórdia começam a me perseguir. Vamos ler 1 Samuel 16, verso 17. Disse Saul aos seus servos. Preste atenção no contexto. Davi tinha sido ungido rei. Mas ninguém sabia. Ele continuou lá, cuidando das ovelhas do pai dele. Lembra disso? Mas nesse momento, Saul perdeu a presença. Olha que coisa séria. No Velho Testamento era assim. Perdeu a presença. E aí um espírito maligno vinha sobre ele. Olha aí. Disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e tragam-no. Então respondeu um dos moços e disse, olha, eu conheço um filho de Jessé, o belemita. Ele tem 8 filhos, mas o mais novo sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência. E o que mais, meus irmãos? Não foi Davi que disse. As pessoas percebiam, o Senhor é com ele. E ele estava lá cuidando de ovelha, ele não era rei ainda. Era só um garoto de 17 anos. O rei era Saul. E qual que é a recomendação? A recomendação é a seguinte, olha, esse rapaz sabe tocar. Saber tocar, então, é importante. Tem irmão que acha que não é importante saber tocar. Tem que saber tocar bem. Davi tocava tão bem que ele até inventava instrumento. Ok? Saber tocar forte e valente, não pode ser molenga. Não, você não precisa de ser, o Senhor é a sua força. Mas não seja valente com homens, seja valente no mundo espiritual, para pisar serpentes e escorpiões e subjugar toda a obra do diabo. Diante dos homens nós somos mansos como cordeiro, mas diante do diabo nós somos como leão que ruge. Forte e valente, homem de guerra. Sabe o que é pelejar? Naquela época as pelejas eram naturais. Você lutava contra homens.
Paulo diz que hoje a nossa guerra é espiritual. Não lutamos mais contra homens. Você não tem inimigos de carne e sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades. Sisudo em palavras. Sisudo. O que quer dizer sisudo? Eu vou te dizer o que você acha que é. Você acha que é carrancudo. Sisudo parece carrancudo. Davi era um cara de cara amarrada. Não, sisudo vem de siso. O que é um jovem de bom siso na Bíblia? Você usa o siso para quê? Para definir o quê? O último dente que nasce. É chamado de quê? Dente? Por que chamar de dente siso? Você nunca perguntou para ninguém, eu vou te contar, ninguém me perguntou também, mas eu sou assim. Por que é chamado dente siso? Porque é o dente da maturidade. É o dente da maturidade. Então o que é ser sisudo de palavra? É ser alguém que fala palavras de bom senso, inteligente, sábio, sisudo, tem bom siso, tem bom senso. Apesar da idade, é maduro. 17 anos, e a Bíblia fala que ele é maduro, que ele é entendido. Por que isso tudo aconteceu? Tem mais um ainda. Ele era de boa aparência. Mais uma vez, homem de Deus não pode ser feio. Se você é feio, você está com um problema. Olha para cá. Davi, falei que José era bonito, era ou não era? Agora a Bíblia fala que Davi também era bonito. Tudo bem, não fala bonito, fala boa aparência. Acho que isso aí cabe muita gente, né? Tem gente que é bem apessoado. Mas preste atenção, é como eu disse, não é uma questão do que você é uma questão do que os outros veem. A beleza está nos olhos. Deus tem o poder de fazer com que a luz que é em você brilhe. E você enxerga com olhos benignos. Aqueles que têm o favor. Quem são esses? Por que Davi tinha tudo isso? Isso tudo, meu querido, era consequência, era fruto. Tudo isso era fruto. Fruto do quê? O Senhor é com ele. É o seguinte, ele tem presença. Traz ele para tocar. Eu não vou ler mais com você, mas você conhece a história. Davi chegou. Saul ficava oprimido. Davi começava a dedilhar e cantar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Imediatamente o espírito maligno fazia o quê? Saía. Por que saía? Porque o diabo não gosta de harpa? Porque é a letra da música? Não, querido. Presença. Davi trazia presença. Onde tem presença, as trevas são dissipadas. Ações de demônios são destruídas. Você entrou aqui, a presença de Deus já dá uma purificada em você por si só. Como a água espiritual. Você já sente a leveza no seu coração. Quantos sentem? Vamos ser honestos. Você vem aqui, você sente a presença. Você não vai embora um pouco diferente? Você chega na sua casa um pouco diferente, cantarolando. Você sente um alívio. O que aconteceu? Não fui eu. Não fica pensando que sou eu que causador disso. Não tem nada a ver comigo. É a presença que você sentiu. Venha para cá para perceber a presença. Valorize a presença. Davi, então, era como José. O Senhor era com ele. Você não pode estar na presença de Deus sem que essa presença afete você. Está me ouvindo? Não sei se você já teve essa experiência. Hoje em dia eu não tenho mais, mas era muito comum antigamente. Somente as irmãs ficavam perto de alguém que estava fumando. A fumaça impregnava no cabelo das irmãs. Quantos se lembram disso? E aí você saía com cheiro de cigarro. E alguém dizia: você estava fumando? Eu falo: não, imagina. Mas está com o cheiro do fumante. Por quê? Porque não tem jeito de você estar na presença do fumante e a fumaça não tocar você. Não tem jeito de estar na presença de Deus e a glória de Deus não tocar você. Se você está na presença, a glória de Deus toca você. O que aconteceu com José? Vamos continuar lendo Gênesis 39, verso 7. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Você sabe o que significa isso, né? Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às mãos.
e não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Muito bom, ele venceu a tentação. Mas preste atenção, a presença veio depois que ele venceu a tentação, ou ele já andava na presença antes? Isso é importante você entender. O que o capacita a vencer? Você sabe, ele não vivia na lei. Ainda não existiam os 10 mandamentos. Mas ele já sabia que o adultério, a traição, a deslealdade era uma coisa muito grave, uma loucura, uma maldade. E ele então faz o quê? Vamos ler o verso seguinte. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos da casa se achava presente. Tinha ninguém em casa, ninguém. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo. O que José falou para ela? Pode me agarrar, mulher, eu não caio em pecado, o Senhor é comigo. Foi isso que ele falou? Dê o seu melhor, vamos ver quem é mais forte. Foi isso que ele disse? Não, ele fez o quê? Fugiu. Como é que você vence a carne? Fugindo. Foge da contenda, foge do sexo ilícito, foge da pornografia. Tem que fugir, não tem jeito, tem que fugir. As pessoas às vezes falam: não, eu queria chegar ao ponto. Não, você não tem que ter ponto nenhum. Você não pode vencer o pecado em você mesmo. A Bíblia fala para você fugir. A sua parte é fugir. Se tem gente que te faz pecar, foge dele. Se tem lugares que te faz pecar, foge desse lugar. Se tem objetos, equipamentos que te faz pecar, desliga. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Foge. Foi isso que José fez. Porque a presença o capacitou. Então hoje, pratica a presença. Pratica a presença. Tanto José quanto Davi, os 2 personagens que eu mencionei hoje, poderiam ter sofrido com ressentimento. José foi primeiro lançado numa cova para morrer. Depois, covardemente vendido como escravo pelos irmãos, os próprios irmãos. Ele poderia ficar amargurado, porque ele estava sendo fiel a Potifar. Mas o que adiantou ser fiel aqui nessa igreja? O que adiantou ser fiel, dizimista? Olha o que está acontecendo comigo agora. Vão me prender, me pegaram pelado correndo, não tem nem como se defender. A mulher grita: esse escravo hebreu quis me agarrar. Eu gritei, puxei a roupa dele. Olha aí como é que ele está agora. Como é que José se defende? A Bíblia fala que ele foi preso, e na prisão o Senhor era com ele. Mas José nunca ficou amargurado com seus irmãos, nem com Deus. Nem com Deus. Diz a Bíblia, lá no final, quando ele traz os seus irmãos, e os seus irmãos tinham medo da vingança, José diz o que para eles? Vocês pensam que vocês me mandaram para cá, mas não foi vocês. Deus me enviou, porque Deus queria salvar as nações através de mim. Deus usou vocês, então vocês não têm que ter medo. Olha a ótica de José, presta atenção. As pessoas podem ferir você, mas você pode se recusar a ficar ferido. As pessoas podem magoar você, mas você pode se recusar a viver magoado. Olha para cá. Durante a minha vida, muita gente tem me magoado, tem me traído, tem sido desleal, mas eu me recuso a viver como alguém ferido. Ninguém me deve nada. Sou livre do meu espírito, porque eu amo a presença do Senhor. Davi também poderia ficar ressentido. Ele orava e cantava e Saul era liberto. Ele foi lá e venceu Golias, mas Saul quer matá-lo. 13 anos Saul perseguiu em todo lugar. Ele não tinha paz. Davi poderia ficar ressentido, mas pelo Salmo você percebe isso. No dia em que Saul morreu, ele chorou sinceramente. Um valente tombou hoje. As palavras dele. Sem ressentimento. Viva em paz.
Eu não estou dizendo que pessoas não vão ofender você. Vão. É inevitável. Mas recuse-se a ficar ferido. Seja alguém que se recusa a viver com ressentimento. Eu vivo debaixo do perdão de Deus. Quantos vivem junto comigo? Apresentação: pastor Aloísio Silva.